Já estamos de volta com Hora Geral. Bom dia para você. Agora vamos conhecer um pouco mais de esporte em nome de Memorial. O esporte vive dentro da gente. Vamos lá. Pela terceira e última etapa da Copa Brasil de Canoagem Oceânica, o canoísta Kleber Gonçalves conquistou a medalha de prata. Ele conquistou a categoria caiaque oceânico masculino. Mais de 100 atletas de 6 estados participaram desta etapa, que foi realizada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A Copa Brasil é organizada pela Confederação Brasileira de Canoagem. Tem mais notícias de esporte. A equipe feminina de Praia Grande subiu ao pódio no Campeonato Paulista de Judô Sub-23. A atleta Gilmara Cristina Prudêncio conquistou a medalha de prata pela categoria leve. E pela categoria pesado, Ágata Martins Silva conseguiu a medalha de bronze pelo terceiro ano consecutivo. O evento foi realizado em São Paulo, regido pela Federação Paulista de Judô e contou com a ratificação da Confederação Brasileira CBJ, tá certo? Agora, voltando aqui aos estúdios, estamos conversando com o médico infectologista, Dr. Marcos Caseiro. Dr. Caseiro, tem perguntas chegando pelo 3041-6777. A Mônica Arantes, da Ponta da Praia, como deve se tratar a dengue? Deve-se tomar algum tipo de medicamento? Então, essa pergunta é extremamente oportuna. Eu vou falar aqui quase de caráter de imploração para a população. O único tratamento da dengue é hidratação, líquido, 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 repouso. líquido e repouso. Eu imploro, o indivíduo tiver sintomas de febre, rascunho cutâneo, em qualquer circunstância, na dengue, mas eu estou com dor no corpo, doutor. Beba líquido, líquido, líquido. Veja, é uma vergonha nós termos mortalidade por dengue, é uma doença em que a morte ocorre por uma lesão dos vasos sanguíneos, que o indivíduo perde líquido, né, para o espaço intersticial e o indivíduo desidrata, ele morre por desidratação, ele choca por falta de líquido. Então, veja, beba líquido, 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 tanto é que os grandes sinais de gravidade na dengue é quando o indivíduo está vomitando muito, ele não consegue ingerir líquido e, obviamente, ele tem que ir para o hospital para tomar esse líquido pela veia. Então, eu imploro, qualquer sintoma de febre, principalmente em criança, ofereça líquido e aporte em grande quantidade, isso é o grande e fundamental medida. Em relação a tomar remédio, não tem remédio que mate esse vírus, não tem antiviral. O que tem que ser feito? Sintomático, teve febre, dor, dipirona, pode tomar, dipirona é melhor que paracetamol, tome dipirona, de acordo com o peso, no caso das crianças, e procure o médico. Não tome anti-inflamatório de maneira nenhuma, não tome anti-inflamatório de diclofenaco, nimesulide. Isso é um erro, não se deve tomar esses remédios, a não ser com prescrição médica, e de maneira nenhuma deve-se tomar ácido acetil salicílico. O Ricardo Neto, do Macuco, doutor Caseiro, o mosquito da dengue não tem um inimigo natural? Ele não faz parte da cadeia alimentar de outro animal? Não, perfeito, uma belíssima Isso é interessante, pergunta. tipo para exterminá-lo, né? Na verdade, essa ideia de um controle biológico, ele é fundamental. Na verdade, o controle biológico desse animal, ele existe primeiro que ele tem um ciclo aquático. Então, em determinados locais, para vocês terem uma ideia, em determinados locais, onde ele deposita os ovos e tem a larva e tem... peixes, libices, por exemplo, se alimentam dessas larvas. Por isso que no começo do século passado, o Saturnino de Brito, quando criou os canais, pensou já nisso, que poderia ser um criador de mosquito e importou da França esses peixinhos que tem no canal, que justamente vai lá e come as larvas e as pupas desse inseto. Olha a genialidade desse indivíduo há 100 e tantos anos atrás. 150 anos. 150 anos atrás, centenário. Ele já pensou nisso aí. Bom, agora, quando você tem um copinho com água, que é posto um pneu, obviamente não tem inimigo natural, porque não dá para você pegar o peixinho e pôr em todos esses pneus, né? E você tem alguns predadores naturais, que são alguns alados, né? Que são principalmente... pássaros, mas na verdade nas condições urbanas que a gente tem, esses pássaros, pequenos pássaros, estão praticamente em extinção. Então, em relação ao adulto, praticamente ele não tem inimigo natural, né? E o que tem inimigo natural é contra essa forma larvária, que é a forma aquática, que faz parte do ciclo replicativo dele, né?
A Isabel Santos, do Boqueirão, doutor Caseiro, li um artigo na internet que fala que em outros países essa nova doença é confundida com reumatismo. É verdade? Exatamente isso, né? A gente acabou de comentar aqui momentos atrás que a principal característica dela, ela surge como a dengue. O indivíduo tem febre, ele pode ter raste cutânea, que é o exantema, que é aquele vermelhão, aquelas pintinhas vermelhas no corpo, mas a característica dessa doença é a dor articular. Nós temos fotos aqui, olha lá. Esse é o típico, isso é um raste que a gente chama um exantema, né? Que são essas pintinhas no corpo, confluentes com pele sã e pele avermelhada, né? Esse é o típico raste cutâneo da dengue. Uma característica importante é, normalmente não acomete palma da mão. A palma da mão geralmente é preservada e a planta dos pés, no raste dessas doenças em geral. Mas a grande característica do chikungunya é a dor articular, que obviamente o indivíduo muitas vezes acaba indo para um reumatologista pensando que está com artrite reumatoide, alguma coisa do tipo, e é exatamente essa característica, né? Cláudia Monteiro, do Campo Grande. Este ano já contraí diversas infecções. Primeiro foi pneumonia e agora estou com bronquite e sinusite. O que pode estar acontecendo com o meu organismo e como prevenir? Então, é importante isso, porque se tem muito um conceito na sociedade, fala, está acontecendo, eu estou com baixa imunidade. E muitas vezes encaminham os pacientes, vai lá para o infectologista e fala, doutor, me encaminharam porque eu estou com baixa imunidade. Isso não existe. A baixa imunidade pode ser uma situação transitória, relacionada a basicamente dois fatores. Ou você está muito estressado, o estresse é o maior fator de baixa imunidade. Quando você está estressado, você aumenta a liberação de adrenalina, e a adrenalina é uma droga que baixa a imunidade. Então, reveja a situação do estresse que você vive. E a outra é se alimentar adequadamente, né? Não existe remédio para subir a imunidade. Então, estresse é um fator fundamental que propicia você desenvolver mais infecção e se alimentar de uma maneira adequada, com fruta, legumes, as medidas fundamentais para você manter a sua imunidade normal. A Rosa Carmeira, do Gonzaguinha em São Vicente. Tomei a vacina da gripe no ano passado. Ainda estou protegido esse ano? Não. O vírus da gripe, ele tem mutações pontuais que acontecem todo ano. São chamadas mutações drift, pequenas mutações no vírus. É por isso que a gente toma vacina todo ano. Existe um monitoramento nesse vírus no ano inteiro, no mundo inteiro, e as vacinas para o ano que vem, elas vão ser compostas pelos vírus que estão circulando esse ano. Então, veja, a vacina que a gente toma esse ano serve para os vírus que circulam este ano. Por isso que todo ano a gente tem que tomar vacina para a gripe por conta dessas mutações. A Carla Pacheco, do Parque São Luís. As crianças têm maior risco de ter infecções respiratórias durante o inverno? Veja, elas não têm mais risco. Esse risco, ele pode ser até um pouco aumentado em algumas circunstâncias, principalmente por conta da transmissão por fomes interpessoal. Então, criança menos cuidadosa na questão de lavar as mãos, né, de encostar em objetos que possam estar contaminados. Mas, de uma maneira geral, as crianças têm um risco, eu diria, igual, um pouco aumentado. Mas nas crianças e nos indivíduos acima de 60 anos, essas infecções respiratórias são sempre mais graves e merecem uma atenção especial. Esse é o grande detalhe. Doutor Caseiro, quando o senhor fala em doenças respiratórias, nós estaremos agora no dia 21, nesse sábado, já entrando numa nova estação que é o inverno. E o inverno, ele acaba demonstrando uma queda na temperatura. É isso. E volto a usar uma palavra que o senhor usou no primeiro bloco, que ilustra muito bem esse momento que nós vamos entrar na nova estação, que é o confinamento das pessoas. Ou seja, por causa das baixas temperaturas, elas procuram fechar a janela, arrear as vidraças, fechar a porta e ficam muito tempo em locais fechados. E isso também nos remonta aí uma preocupação com relação às creches e às escolas infantis. Exatamente. A gente sabe que justamente nessa época diminuiu alguns casos de meningite. Que ligação tem a ver esses ambientes fechados, queda de temperatura e a meningite? É total, veja. A meningite que aterroriza a população, né, que nós tivemos aquela epidemia assustadora na década de 70, 74, né? A meningite meningocócica, aquela que dá aquelas manchas arroxeadas na pele, ela é uma doença de transmissão respiratória. O meningococo, ele vive na garganta de algumas pessoas, são portadores sãos. E justamente transmite ao falar, ao tossir, essa bactéria que fica em suspensão no ar. Então, essa é aquela que o senhor falou que pode ficar até 72 horas, não é? Exatamente.
Então, a meningite meningocócica, especificamente a meningocócica, é uma doença de transmissão respiratória. É por isso que ela aumenta a prevalência nos meses frios. Então, a meningite meningocócica é causada por uma bactéria. Ela tem uma maneira de transmissão à semelhança desses quadros virais respiratórios. Por isso que essas medidas de arejar o ambiente o máximo possível, é evidente que está frio e a gente sempre tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas, mas o ambiente tem que ter um mínimo de ventilação para se evitar justamente que essas bactérias, esses vírus, fiquem em suspensão no ar. Né? Nós temos aqui até uma ilustração, olha lá, doutor, como a meningite se manifesta no organismo. Exato. Por que é aquela parte ali bem então, no perceba, crânio? O que é meningite? No crânio, a gente tem 3 envoltórios, né, que protegem o nosso cérebro, que é um órgão de fundamental e vital importância no nosso organismo. Você veja, a gente tem a calota craniana, que é o osso, depois tem 3 estruturas, dura mater, aracnoide e pia mater. Essas 3 estruturas são chamadas meninges, principalmente essas duas, a aracnoide e a pia mater, que é uma porção mais vascularizada. Sim. Então, é uma membraninha fininha que envolve o cérebro para proteger. Essas estruturas, aracnoide e pia mater, são chamadas de meninges. A meningite é uma inflamação, uma infecção no envoltório do cérebro, nessas membranas que envolvem o cérebro. E os sintomas? Aliás, é bem legal isso, você me permite, se o tempo cabe aqui? Pois não. Veja, os típicos de sintomas de meningite são os sintomas de uma irritação. Quando você está inflamado essas meninges, você tem os sintomas típicos, que são dor de cabeça, porque está inflamada uma estrutura que está envolvendo, com bactéria envolvendo o cérebro, você tem muita dor de cabeça. Né? O segundo sintoma é a rigidez de nuca, porque quando está inflamado, essas estruturas que envolvem o cérebro, você tem normalmente uma posição antálgica do nosso cérebro de proteção, então você fica com rigidez na nuca, né? Você não consegue encostar o queixo no peito. Né? Então você tem dor de cabeça, sinais de irritação meningite e vômitos em jato. Importante, o que é o vômito da meningite? Não é o vômito de uma doença gastrointestinal, quer dizer, quando você bebe muito, quando você come alguma coisa estragada. Você fica enjoado, você fica nauseado e vomita. O vômito da meningite é um vômito central. Você está bem aqui, tranquilo, falando, subitamente você vomita longe. Você vomita sem estar enjoado. Isso é o vômito central, típico da meningite. Então é a tríade: cefaleia, rigidez, febre, né? E eventualmente vômitos em jato. E é interessante que tem umas doenças virais que cursam com encefalite. Então, a gente pode falar, a gente tem uma meningoencefalite. A encefalite, você já tem o acometimento do cérebro, da massa cerebral. E aí os sintomas geralmente são de confusão mental. Então o indivíduo fica com confusão mental, confuso, falando coisa com coisa. Então aí ele já não tem mais a meningite, ele tem uma encefalite, o encéfalo está comprometido. Na meningite você tem dor de cabeça, tal, mas teu sensório, a tua situação comportamental, situação do meio ambiente é normal. Né? Então é interessante isso. Né? A meningite, quando não tratada rapidamente, vai acometer o cérebro. Aí você vai ter uma meningoencefalite. Agora, doutor, excelente a sua explicação. Por que a meningite, me corrija, ela ocorre mais em crianças e adolescentes? Eu não tenho conhecimento, não sou médico, lógico, de pessoas adultas que tenham meningite. Veja, tem até também. Ela é mais comum, mas se admite com o tempo, os indivíduos com mais idade já adquirem imunidade por contato antigênico, né? Mas a meningite meningocócica, ela prevalece realmente em indivíduos de menor idade e indivíduos acima de 60 anos. Isso tem a ver justamente, provavelmente, com a questão de contato e a imunidade que a gente vai adquirindo em contatos esporádicos com essa bactéria, né? Rápido intervalo, na sequência eu continuo conversando com o doutor Marcos Caseiro. Olha, doutor, o senhor está dando aqui não só uma aula, mas eu tenho certeza que os telespectadores estão aprendendo e muito. A Juliana do Nascimento do Boqueirão, ela tem uma pergunta, mas eu vou deixar para o próximo bloco. Também temos um vídeo ilustrativo de campanhas, doutor Caseiro, que eu acredito que nesse vídeo essa é a forma mais correta de você promover a campanha e ter a conscientização. Eu, doutor Marcos Caseiro e o telespectador assistirão esse vídeo depois do intervalo. É rápido.